que aconteceu e o que vai acontecer com as ações da Americanas. E não só isso, será que o resto do mercado também vai sofrer? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, a gente começou aí o ano bem acelerado, com umas notícias, assim, que tocaram o mercado. A Americana, um belo dia, apresentou aí um rombo de mais ou menos 20 bilhões de reais. Esse ainda é um número que ninguém sabe muito bem qual que é o tamanho. Mas o que de fato aconteceu é que a empresa havia contratado um novo CEO, Sérgio Rial. Ele era o presidente do Santander. O Rial veio com a ideia de fazer um turnaround da Americanas. A Americanas, há muito tempo, não é uma empresa que consegue ser muito rentável. E mais ou menos 10 dias depois de assumir a presidência, a gente teve aí o presidente deixando a cadeira e anunciando um rombo bilionário. E ninguém sabe muito bem se foi um esquema de fraude, um erro, enfim. Mas o que aconteceu de fato é que a gente teve aí uma catástrofe no mercado. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender o que acontece no varejo, como é que funciona, qual que é a dinâmica do varejo para a gente entender o que está acontecendo na Americanas. Então, para a gente entender um pouquinho isso, eu trago para vocês aqui o resultado da Magazine Luiza em 2018. Eu acho que é mais para ser ilustrativo do que qualquer coisa. Mas para vocês entenderem, em 2018, a Magazine Luiza era considerada uma empresa premium, estava vindo com resultados muito bons, negociava múltiplos astronômicos. E mesmo naquele período, o que a gente nota é que a Magazine Luiza tinha ali uma margem líquida em 2018 de 3,8%, em 2017 uma margem líquida de 3,2%, ou seja, margens líquidas muito baixas. Mas apesar das margens líquidas serem baixas, o que a gente chama de retorno sobre capital, e aí pode ser o ROI ou o ROIC, enfim, eles eram altos. Então o ROI da Magazine Luiza era ali na casa dos 25%, que é um ROI elevado. Qual que era a mágica, né? Então, como é que a Magazine Luiza, ou o setor de varejo como um todo, consegue sempre operar com margens líquidas baixas, mas conseguir ter ali um ROI, um retorno sobre o capital interessante? Bom, aqui então para vocês, de novo também da Magazine Luiza, a gente nota o ROI analisado do quarto trimestre foi de 33% e no terceiro trimestre de 2018, 21%. Enfim, na média, então a gente teve aqui algo como uns 25%. E a mágica ela acontece aqui, no capital investido. Então, os retornos, né, as métricas de retorno, em geral, elas são ligadas ao quê? O retorno que a empresa tem na sua DRE e a quantidade de capital que a empresa precisa colocar. Então, quanto mais asset light, quanto menos capital uma empresa precisar colocar no seu negócio, melhor. Em geral, as empresas elas têm duas linhas em que elas têm que colocar capital. Capital fixo, e aí, por exemplo, prédio, uma fábrica, equipamentos, alguma coisa nesse sentido, e o que a gente chama de capital de giro. E no segmento de varejo, essa é a principal linha. O capital de giro é o principal investimento que uma varejista tem que fazer. E o que de fato é o capital de giro? Então imagine o seguinte, a empresa compra um televisor à vista de um fornecedor. O fornecedor fala, olha, está aqui uma televisão, ela compra aquela televisão, ela precisa carregar aquela televisão no estoque até que ela efetivamente faz a venda e recebe o dinheiro. Então, se ela paga o fornecedor à vista e vende depois de 90 dias, essa diferença temporal, esses 90 dias, é o capital de giro que a empresa precisa ter para fazer esse negócio funcionar. E aí, quando a gente olha, então, os ativos, a gente está aqui no balanço da Magazine Luiza de 2018, a gente faz aqui o que a gente chama de uma análise vertical, em que a gente pega as principais linhas do balanço, todas as linhas do balanço, e divide pelo total do ativo, para entender quais eram os principais ativos que a Magazine Luiza tinha. E no caso aqui são 3 linhas, na verdade são 2, contas a receber e estoques. Essas linhas representam algo como 60% do balanço da empresa. E o que são essas linhas? Bom, a estoques, como eu comentei, então a empresa compra uma televisão do seu fornecedor, a hora que ela entra no estoque, fica ali até que ela faz a venda. A outra, contas a receber. Imagina que a Magazine Luiza faz a venda daquele televisor em 10 vezes, não à vista. Quando ela faz a venda do televisor, o televisor sai do estoque, mas ela ainda não recebeu o dinheiro, ele não virou caixa de fato, ele virou um contas a receber. Então a Magazine Luiza tem um direito junto ao seu cliente de receber, vamos supor, R$1.000 ao longo de 10 meses. E aí, então, ela vira esse contas a receber. E o que acontece é que no varejo de eletroeletrônicos, muitas das compras, muitas das vendas são feitas parceladas. Então, as pessoas, elas dificilmente compram ali um televisor de R$2.000 à vista. E tudo isso acaba virando contas a receber da Magazine Luiza, ou seja, a Magazine Luiza indiretamente financia
Indiretamente não, financia diretamente o seu cliente nesse financiamento. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem que essas varejistas elas têm essas duas linhas muito elevadas, muito altas. E para reduzir a necessidade de capital de giro, ela precisa de alguma forma financiamento que não tem que pagar juros. E aí o que eles fazem? Eles buscam se financiar em cima do fornecedor. Como? Vamos entender um pouquinho isso, né? Bom, o fornecedor vai chegar para ela e falar: Magazine Luiza, tá aqui o televisor. A Magazine Luiza vai falar assim: bom, eu vou te pagar então esse televisor ao longo de 120 dias. Por quê? Porque é o tempo em que eu vou levar até eu vender esse televisor e receber o dinheiro, eu vou levar algum período. Então, o fornecedor, deixa esse televisor comigo e daqui 120 dias eu te pago. Ou seja, a Magazine Luiza quer que o fornecedor financie o estoque e o conta a receber dela. No entanto, é difícil para os fornecedores, porque os fornecedores vão também ter esse mesmo problema. Ou seja, o fornecedor ele precisa ter fôlego para conseguir financiar o seu varejista. E o que acaba acontecendo é que muitos dos fornecedores eles não são tão grandes. A Magazine Luiza, Via Varejo, a Americanas, são varejistas enormes e eles conseguem um poder de barganha ficar pressionando o seu fornecedor, em especial se for um fornecedor menor. E aí, como é que o fornecedor acaba se livrando disso? Como é que ele consegue sobreviver? Bom, é aí que entra o tal do risco sacado, que é onde está o centro de todo o problema da Americanas. A gente teve muita gente explicando o que é um risco sacado, forfeit, tem confirm, tem diversos nomes para essa operação, tá? Mas aí para a gente entender então o que é esse negócio. Então, imagina o seguinte, o fornecedor chega para Americanas e fala: Americanas, vou te vender aqui um produto por R$90 à vista. Americanas fala assim: não, eu faço o seguinte, eu te pago R$100 em 120 dias. O fornecedor fala: cara, não consigo, eu não tenho isso. Aí a Americanas vira e fala assim: então vamos fazer o seguinte, ó, vai bater na porta do banco. O fornecedor vai bater na porta do banco. O banco vai pagar os R$90 para o fornecedor à vista. O fornecedor entrega a mercadoria para Americanas, tá? E a Americanas vai pagar aqueles R$100 em 120 dias para o banco. Então, a Americanas, ao invés de dever para o fornecedor, vai dever para o banco. E por que isso é interessante para o fornecedor? Porque se o fornecedor batesse na porta do banco, o banco ia falar assim: bom, fornecedor, você é um cara pequeno, você tem um risco alto. Mas a Americanas é uma loja grande, uma empresa grande, o risco dela é menor. Então, ele cobra um juros menor do fornecedor para fazer essa operação, porque o risco não é fornecedor, o risco é Americanas. E agora a gente está vendo que, na verdade, era um risco até pior. Mas, enfim. Então, a Americanas ela fica devendo para o banco e não mais para o fornecedor entregou a mercadoria e a Americanas consegue ali o seu fôlego de 120 dias. E aí, esses números aqui, pessoal, são todos exemplos, tá? Não é nada real, mas é só para vocês entenderem como é que isso daqui acontece. E aí, de fato, o que deveria acontecer, o que a Americanas deveria ter feito? Bom, desses R$100 que ela deve para o banco, 90 seriam chamado principal e 10 seriam juros. E aqui é onde começa toda essa bagunça. Esses 10 de juros deveriam ter transitado pela DRE, pela demonstração de resultados de exercícios da Americanas ao longo dos anos. Isso aqui nunca aconteceu, ou pelo que se sabe, isso não aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. E aí onde é que a coisa começa a pegar? Não só não transitou na DRE, mas ao que tudo indica, isso não transitou em lugar nenhum. Ou seja, a Americanas tem o que a gente chama de um passivo off-balance, ou seja, fora do balanço, não estava em nenhum lugar, ou então estava numa conta redutora que não aparecia nas demonstrações finais aqui para o mercado. De um jeito ou de outro, o que importa é que isso não está aparecendo no balanço para a gente, tá? E por conta disso acaba que o balanço da empresa está subestimado e pelo que o Real falou, em algo como 20 bilhões de reais. Então, de novo, ainda não se sabe o tamanho desse negócio. A gente teve algumas notícias agora nessa última sexta-feira que a dívida total da Americanas é de algo como 40 bilhões de reais. E a gente vai entender um pouquinho aí onde é que está isso, tá? Mas enfim, pessoal, então isso daqui foi a operação que deu todo esse problema. E é mais ou menos isso aqui que acaba acontecendo. Bom, então como eu comentei, as Americanas na sexta-feira declararam dívidas de 40 bilhões de reais e entraram com um pedido de recuperação judicial. Esse pedido de recuperação judicial não é de fato o que está acontecendo, não é um pedido de recuperação judicial, mas o que aconteceu? Depois de ter saído toda essa notícia, os credores, os bancos já entraram pedindo para antecipar as dívidas da Americanas. Para que ela não tivesse esse problema de ter que sair, de ter vários credores entrando com pedidos
em cima dela, ela entra com um pedido preventivo suspendendo as demandas dos credores. Para quê? Para que ela consiga se reestruturar. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter mais ou menos um prazo de 30 dias, tá, para de fato apresentar ou não um pedido de recuperação judicial. Nesse período, ela vai sentar com os bancos e propor algum tipo de reestruturação, alongamento de dívidas, redução de pagamentos. A Americanas também vai ter que propor algum tipo de injeção de capital via aumento de capital. Enfim, isso tudo a gente ainda vai ver aí ao longo dos próximos dias. Mas, obviamente, isso aqui vai impactar os bancos e já vinha impactando nos últimos dias. Bom, o que é o tamanho, então, da encrenca, só para vocês terem uma ideia. Americanas, ela tem, isso aqui é o que ela apresentava no terceiro trimestre de 2022. E antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir para vocês que estiverem chegando aqui no canal, que não esqueçam de se inscreverem, de ativar o sininho para não perder nada e de, obviamente, deixar o like aqui no vídeo, porque ajuda muito aqui o meu canal. Obviamente, também se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito de todo esse imbróglio da Americanas, ou então alguma questão um pouco mais a fundo do balanço, eu sei que isso aqui tudo é bastante técnico, para ser bem honesto, eu estou tentando simplificar ao máximo, uma coisa poderia até ser um pouquinho mais complexa, mas eu quero simplificar isso aqui para vocês, tá? Mas qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E voltando aqui para o caso Americanas, então, no terceiro trimestre, a empresa tinha uma dívida bruta de 20 bi. Ela tinha um caixa e uma disponibilidade de mais ou menos 14 bilhões, ou seja, uma dívida líquida. E líquida significa o quê? A dívida que ela tem com os bancos menos o que ela tem no caixa. Ela tinha uma dívida líquida de mais ou menos 5,2 bilhões de reais. Pelo que eles estão falando, a dívida estava subestimada ao longo dos últimos 7 a 10 anos, de novo, isso aí tudo ainda é muita especulação, ela foi subestimada em algo como 20 bilhões, ou seja, tem 20 bilhões fora do balanço. A dívida bancária dela sairia de 20 para 40 bilhões de reais, então por isso que são aqueles 40 bilhões de reais. A dívida líquida dela sairia desses 5 bi para algo como 25 bilhões. E aí começam as contas e a encrenca da empresa. Supondo que a dívida líquida dela seja de algo como 25 bilhões de reais, num juros atual de que a gente está ali com uma Selic de 13,75, eu coloquei aqui uma suposição de algo como 15% ao ano. A gente está falando que os juros anuais seriam de algo como 3,5 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o EBITDA da empresa, tá aqui, ó, que seria uma proxy da geração de caixa da empresa, foi de algo como, dos últimos 12 meses, foi de algo como 3,2 bilhões de reais. Isso significa que se o EBITDA da empresa fosse de fato a geração de caixa, o EBITDA sequer conseguiria cobrir os juros de um ano da empresa. Então mostra aí o tamanho da encrenca que a Americanas se enfiou. E o que de fato vai acontecer, né? A minha opinião. Como eu comentei, eu acho que a Americanas vai ter que sentar com os bancos, vai ter que pedir alongamento, e não só alongamento, mas redução de juros. Isso aí, na prática, é um calote branco. Tá? Então, o banco não vai admitir que ele está dando uma redução da dívida, mas na prática vai ser uma redução. Então, ao invés de você me pagar 100 reais aí, você vai me pagar, no próximo ano você vai me pagar lá em 2024, então ele vai alongar. É, de certa forma, um calotezinho, tá? Uma redução da dívida para conseguir salvar alguma coisa. Os bancos vão pedir, em troca disso, que haja uma injeção de capital, em especial dos acionistas controladores da empresa. A gente tem ali, os principais acionistas, o grupo 3G. Vai ter uma briga para saber qual que vai ser o tamanho dessa injeção de capital, os bancos vão querer o máximo possível. Na sequência, vão tentar salvar essa empresa, possivelmente um M&A, não sei se alguém compraria essa empresa. Ao que tudo indica, o equity da empresa vale muito pouco hoje, ou quase nada. Para os bancos, então, sobrou esse pepino. A gente já viu que alguns fundos privados, alguns fundos de crédito privado tinham debêntures Americanas, tiveram que fazer a marcação ao mercado. Provavelmente a gente ou já teve totalmente, ou ainda vai ter mais alguma coisa. Mas para os bancos, eu acho que ainda boa parte aí foi precificada ao longo dessa última semana. Então aqui a gente teve uma notícia no valor. Dívida da Americanas com o banco somarial como 18,5 bilhões de reais. Aqui a gente tem alguns principais bancos que tinham exposição aí no risco sacado e no risco total da empresa. Isso daqui é uma especulação, porque existe sigilo bancário, os bancos não podem oficialmente falar qual que é o tamanho da dívida que a Americanas tem com eles, mas isso aqui são fontes não oficiais, por isso que eu falei que são estimativas, mas eu acho que aqui a gente tem uma boa noção de qual que é o tamanho de problema aqui para cada um desses bancos. No resultado de um ano
bancos, isso deve impactar. Para o patrimônio líquido dos bancos, ainda acho que não vai ser um impacto gigantesco. Por exemplo, para o Banco ABC e para o Banco BTG, minha estimativa, se fosse esse número aqui mesmo, e os bancos perdessem tudo, seria algo como 6, 7% do patrimônio líquido desses dois bancos. E se a gente for ver, foi mais ou menos isso aí que eles caíram ao longo dessa última semana. Fora isso, pelo que as outras varejistas têm falado, isso aqui era uma prática muito mais agressiva da Americanas, e até mesmo o esquema de contabilidade, a forma de contabilização da Americanas de deixar os juros do risco sacado fora do balanço, não transitando pela DRE, já era uma coisa que a CVM não aconselhava. Ainda não existe uma forma oficial de, olha, você tem que fazer desse jeito, mas não era a forma que a CVM aconselhava as empresas a fazerem. Mas a gente deve ver ali também um pente fino dos bancos em relação aos varejistas e das varejistas em relação aos bancos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que é muita coisa, muita confusão. Eu não quis trazer aqui especulações, enfim. A gente tem muita coisa ainda que não está esclarecido, que, de novo, eu acho que ficou muito vago as explicações da empresa. Mas o que eu puder esclarecer, de novo, deixe aqui as dúvidas nos comentários que eu com certeza respondo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!